Olá, turma do terceiro ano, bem-vindo, querido aluno Pedro Henrique. Na aula de hoje, vamos aprender em História as crianças africanas, seus costumes e tradições. Vamos agora ao nosso vídeo explicativo. Um pouco das crianças, dos costumes, das tradições desses povos, não é? Dessa localidade. Crianças africanas. Mas africana vem de onde? Então eu separei para vocês, ó, esse mapa dos continentes do mundo. Tem os continentes da América, América do Sul, América do Norte, olha aqui, América Central, a Ásia, a Oceania, aqui fica Japão, fica China, Europa, onde fica Portugal, fica a França. E aqui, ó, a África, o continente africano, tá? Aqui passa o Oceano Atlântico e a gente vai estudar um pouquinho dos povos africanos que vieram, alguns vieram, né, para o Brasil e outros continuam lá. E a gente vai falar um pouco deles vivendo lá, tá? Então, esse mapa aí, vermelho, que tem escrito África, a gente consegue ver ele melhor aqui. Olha só que legal. É um continente com diversos países, tá? E a gente consegue ver o Egito, Argélia, Marrocos, Angola. Olha a ilha de Madagascar. Quem lembra da ilha de Madagascar? Que tinha, né, os animais que se fugiram do zoológico para poder entrar numa aventura bem legal e tal. A ilha de Madagascar fica no continente africano. E eu trouxe algumas imagens da ilha para vocês conhecerem, ó. Olha como ela é linda. Aquele bichinho do filme, que legal. É uma ilha muito bonita, a ilha de Madagascar. Lá na África do Sul tem um safari. O que é o safari? É um passeio pelo local onde os animais silvestres vivem, né? O rinoceronte, a girafa, o elefante, o leão, essas coisas. E as pessoas pagam por esse passeio e sobem nesse carro para poder ver os animais um pouco mais de perto. É um tanto quanto perigoso, né? Mas eu acho que vale o passeio. Temos aqui, ó, a América, América nada. África do Sul, que a gente está na América do Sul, eu me confundo. Mas aí é a África do Sul. É o continente que a gente está falando hoje. É muito bonito, mas nem tudo é só isso. A África do Sul é um país também muito pobre. Lá tem muita pobreza, sabe? Tem pessoas que passam fome, que não têm uma moradia digna, que vivem uma situação não tão bem, certo? E aí a gente começa a falar dos povos, né, africanos. A gente começa a falar do povo das florestas, tá? Esse povo das florestas, os homens e mulheres, ó, têm tarefas diferentes. É como se fosse, é parecido com os índios, né? Porque na época a gente falou dos índios, as mulheres tinham tarefas, homens também, crianças brincavam. É mais ou menos isso que acontece também no povo da floresta. Eles vivem na floresta e passam o ano perto das aldeias. E aí eles conseguem trocar produtos que eles retiraram das matas, como por exemplo, o mel e os animais. Aí vai para perto dos povos da aldeia para poder trocar por alimentos que eles precisam para sobreviver. A gente vai falar um pouco depois dos povos, o povo das aldeias. E interessante no povo da floresta, ó, que existem as mulheres que carregam as crianças no colo ou nas costas, ó, amarrados com um pano. E essas crianças, quando crescem um pouquinho, elas fazem a mesma coisa. Só que em vez de carregar crianças, que não podem, claro, elas carregam frutas. Aí meio que fica imitando as mães, né? Quando elas crescem um pouco com esse pano nas costas. Aí a gente também tem o povo do deserto. O deserto do Saara é o mais famoso do mundo. É o deserto do Saara, que fica lá no continente africano, né? E aí, ó, existem pessoas que vivem em acampamentos fixos, né? Que não se mexem, ficam lá sempre. E tem outros que são chamados de nômades, que são o quê? As pessoas que mudam de lugar. Também tem o fator... A tela voltou rapidinho aqui. Também tem o fator da areia, né? Que antigamente, quando a areia
mudava de lugar e destruía os acampamentos, eles tinham que se mudar, mas hoje em dia nem tanto. A maioria fica em lugares fixos. E eles usam, gente, dromedários, que são esses bichos aí, esses animais, para poder se locomover. Porque eles aguentam muito peso, são bem fortes, e eles bebem pouca água. No deserto não tem muita água. Então, é o melhor animal o ideal, né? O melhor animal, é o ideal para o deserto. E hoje, quem vive lá, tem os acampamentos e tal, e eles moram normalmente nos oásis, perto dos oásis. E o que são os oásis? São locais que têm água e vegetação. Aí as pessoas conseguem fazer plantações para comer, tem água, eles conseguem criar animais. Então tem uma vida, né, não tão na dificuldade do deserto. Imagine aí o calor, sem água, como é que vive numa situação dessa, né? Então eles normalmente têm uns acampamentos lá perto dos oásis, certo? Agora sim, o povo das aldeias. Isso aí que você tá vendo é na área rural, como eu coloquei aqui, ó, área rural. Parece mais ou menos com os índios, né? Mas isso aí é o seguinte, é o conjunto de construções que vivem pessoas da mesma família. Então você tá vendo isso aí tudo? Não é vizinho que não se conhece, não. São pessoas da mesma família, tá? E mesmo com o crescimento das cidades, mesmo que a cidade cresceu muito, depois da criação das cidades, aquela cidade bonita que eu mostrei, né, para vocês na tela antes, as aldeias ainda existem, tá? Mesmo com o crescimento, continuou. Nesses locais tem muitas festas. E aí tem muita dança, as crianças participam, dançando, batendo palma, tá? É bem legal. Assim, é bem animado, né? Para quem vive nessa área. E aí a gente também eu também trago para vocês as brincadeiras das crianças africanas, né? Acompanhe meus pés, pegue a cauda, soltando feijão, escravo de Jó. É uma brincadeira muito conhecida aqui no Brasil. Tenho certeza que os pais de vocês conhecem, tá? Aí, ó, mamba, pengo-pengo, terra-mar, são algumas das brincadeiras originadas lá da África. E a gente também é interessante, né, falar das artes do povo africano. Lá, o povo africano, ele confecciona máscaras, assim, esculturas, lanças. Então, eles têm uma área de arte muito rica. Muito bem! Agora vamos às atividades de fixação do conteúdo da aula de hoje. Na página 92, você vai fazer no caderno um desenho do avô quando era menino no lugar onde morava. Reúna no seu caderno as informações do texto. O avô do menino vivia em uma aldeia com uns 20 casebres. Casebres são casinhas pequenas, casinhas humildes, rústicas. Os casebres formavam uma roda em volta do grande baobá, ok? Ele andava nu e descalço. Ele vigiava as cabras e carneiros tocando flauta. Ele fazia bonequinhos de argila. Com essas informações, você vai fazer o seu desenho, ok? Ao lado tem uma foto do baobá na África, ok? Número 2. Por que era importante para o menino conhecer a história do avô? Página 99. Os tuaregues adaptaram-se à vida no deserto. Leia as informações e diga se são falsas, F, ou verdadeiras, V. Letra A. Os tuaregues são povos do deserto porque eles gostam de viver em um lugar quente e cheio de areia? Verdadeiro ou falso? B. Os tuaregues constroem tendas que podem ser desmontadas quando alguma situação exigir? Verdadeiro ou falso? C. Os tuaregues
vivem nos desertos, próximos às rotas de compras e vendas de produtos, atividades que eles praticam? Verdadeiro ou falso? D. Os tuaregues moram bem longe do deserto. Eles só vão para lá quando precisam trabalhar e deixam a família em outro lugar? Verdadeiro ou falso? Número 2. O que está correto sobre a vida dos moradores do deserto africano? Releia o texto e observe as fotos para completar as frases. Letra A. Os, espaço, são os moradores tradicionais dessa região. B. Entre os moradores do deserto são os, espaço, que cobrem a cabeça com um lenço azul. Essa é uma tradição desse povo. Ok? Depois, nós vamos para a página 102, ok? Na página 102, vamos lá. Tem as aldeias, são formadas mais tradicionais da vida na África. Observe no esquema como está organizada uma construção familiar que faz parte de uma aldeia. Depois responda. Então, tem a imagem, ok? Esta imagem. E embaixo tem as perguntas. Vamos lá. Letra A. Por que será que as construções estão cercadas por um muro? B. Compare a organização da sua moradia com a construção familiar da aldeia africana. Escreva no caderno. No caso, a sua casa. Ok? Letra C. Que espaços existem dentro de uma construção familiar da aldeia africana? D. Que espaços existem dentro da sua moradia? Da sua casa? Casa, apartamento, aonde você mora, ok? Página 105. Observe as diferentes construções onde vivem os povos nativos africanos. Depois responda se as afirmações abaixo são falsas ou verdadeiras. Então, nós temos 3 moradias. Tem a tenda, a aldeia e a moradia da floresta. Ok? Tenda, a aldeia e a moradia da floresta. Letra A. Os materiais usados na construção das moradias são os encontrados no local? Verdadeiro ou falso? B. As moradias foram feitas para uma pessoa morar sozinha? Verdadeiro ou falso? C. Na África vivem povos com costumes e tradições diferentes entre si? Verdadeiro ou falso? Número 2. Se você pudesse viajar para a África, qual das regiões gostaria de visitar? Por quê? Qual povo você encontraria morando nessa região? Número 3. Lembre-se de quando você observou as fotos das páginas 95 e 96 e depois imaginou como seria viver no deserto, na floresta e na aldeia. Agora que você já sabe como é, e aí? Você tinha imaginado certo? Então, na página 95 e 96. Vamos lá. Na página 95. Ok?
ok? Que temos fotos de algumas cidades africanas. Em cima do Cabo, a cidade do Cabo, na África do Sul. Embaixo, a cidade de Maputo, em Moçambique, ok? Nesta página, 95. Agora, na 96, nós temos a vista aérea de Lagos, Nigéria, ok? É o nome dessa cidade. Agora, voltamos lá novamente para a página 105. Então, você vai responder aqui no caderno, porque não tem linha, ok? No caderno. A pergunta número 3, você responder no caderno. Agora, vamos para a página 107. Número 1. O menino nasceu em uma cidade da África, mas ia passar as férias na aldeia dos avós. Por que isso acontecia? Faça um X nas alternativas verdadeiras. Por que nas aldeias as pessoas mais velhas conservam as tradições do povo? Por que na floresta ele podia passear de carro? Por que ele gostava de viver na floresta? Por que o pai mandava o menino passar as férias na casa dos avós para aprender a história do seu povo e as suas tradições? Então, nós temos aqui duas alternativas corretas, ok? 2. O menino tinha uma experiência interessante quando ia para a casa dos avós. O que significa para você ir à casa dos seus avós ou das pessoas mais velhas da sua família? Escreva no caderno, ok? Vou responder no caderno a respeito disso. Agora, na página 108. Assinale os acontecimentos que você e sua família comemoram. Letra A, você comemora aniversário? B, casamento? Quando alguém faz casamento. C, batizado. D, primeira menstruação. E, passar de ano na escola. F, crisma. G, outra coisa. E H, outra coisa que você vai acrescentar, ok? Você assinalar o que vocês comemoram, você comemora, e colocar mais duas coisas que você comemora em família, correto? E essas foram as atividades referentes à aula de hoje. Deixo aqui um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula!